Fala turma, então continuando a nossa série de 10 dicas rápidas de SEO, hoje eu vou trazer alguns tópicos aqui que também são bastante importantes, que são o seguinte: SSL, a nomenclatura dos nossos arquivos e a validação do nosso código. Então a importância da gente ter um código bem formatado, tá bom? Então esses 3 pontos que eu vou trabalhar hoje. Então pessoal, vou começar falando aqui sobre o SSL ou TLS, né, que agora substitui o SSL, que nada mais é do que ele faz uma proteção das comunicações entre o cliente e o servidor. Então ele impede, né, através de uma criptografia, ele impede que os dados transmitidos entre servidor e cliente sejam captados por um terceiro, né, e que possam ser utilizados para fins, né, não benéficos, né? Então o TLS ele vai fazer essa proteção desses dados. Então o Google já, desde 2015, que já vem valorizando mais os sites que têm os protocolos TLS, né, o HTTPS, e a partir desse ano, né, ele já vai, o navegador Chrome e o Google já vão avisar o cliente, né, quando o site for inseguro. Então sites que não têm HTTPS recebem uma nota negativa aí do Google e dos demais motores de busca. Então pessoal, é uma dica muito importante, invista numa hospedagem aí, quando você for comprar para um site de um cliente, uma hospedagem que ofereça um SSL, TLS aí barato, né? Ou então algumas hospedagens como a HostGator já oferece gratuitamente embutido na hospedagem, né? Então quando for pensar em fazer um site para um cliente, já pensa no SSL, tá? Em TLS. Então já procura a hospedagem que possui a criptografia, porque senão você não vai conseguir bons resultados no ranqueamento, tá ok? Então esse é o primeiro passo que eu queria falar, o SSL, né? Ou TLS, que é muito importante da gente estar utilizando no nosso site. E para e-commerce nem se fala, né? O segundo ponto que eu queria tratar com vocês, pessoal, é a questão de nomenclatura dos nossos arquivos. A nomenclatura ela é muito importante também para fins de SEO, tá? Então o que acontece? Vou dar um exemplo simples aqui. Quando a gente vai trabalhar aqui no nosso website, a gente tem sempre que pensar não que a forma mais fácil que vai ser para você programar, e sim a forma como vai ser mais fácil para os mecanismos de busca indexarem seu site. Vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, na nossa parte aqui de views, né, a gente tem aqui a parte de produtos. Vamos supor que a gente trabalhasse com salão de belezas. Se a gente utilizasse essa página produtos dessa forma aqui, ó, produtos de salão de beleza na cidade de São Paulo. Essa nomenclatura aqui, pessoal, já teria um valor muito maior, né, para os mecanismos de busca do que simplesmente estivesse escrito produtos. É aquela questão da URL que eu passei para vocês. Um dos grandes fatores de indexação é o URL. Então, sempre que você for pensar na construção do site, construa arquivos já pensando naquilo que se destina. Então, por exemplo, se você é um advogado, você vai fazer a página de contato, já cria aqui, ó, contato de advogado especialista em direito criminal. Repare só, toda essa parte aqui será indexada pelos mecanismos de busca e terá um peso muito maior do que uma outra página que vem escrito apenas contato, né? Então, pensar nessa nomenclatura dos arquivos é muito interessante. Vou dar mais um exemplo aqui. Vou pegar uma imagem aqui qualquer. Vou voltar aqui, vou criar aqui a nossa pasta images. Vou jogar ela aqui. No caso das imagens, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então aqui, se eu tenho uma imagem falando sobre uma autoescola, então eu coloco aqui, ó, autoescola em Presidente Prudente, várias categorias, tá? Então é muito interessante essa nomenclatura dos elementos aqui, tá? Para indexação dos mecanismos de busca. E outra coisa, quando eu vou inserir essa imagem aqui, por exemplo, na nossa página produtos, abrir aqui a página produtos, se eu viesse inserir essa imagem aqui,
colocar aqui o images barra autoescola.jpg. E a gente também, é muito interessante que a gente utilize os atributos alt title, tá? Então a gente coloca aqui, ó, autoescola com autoescola de excelência na região de Presidente Prudente. E também inserir aqui a nossa tag title, tá? Para dar realmente grande visibilidade ao que a gente está falando. Você pode manter o texto na title ou botar outro texto aqui, tá bom? Então veja como que está muito mais incrementado o nosso SEO aqui. Eu tenho uma imagem que faz diversas menções ao assunto que eu quero abordar, e eu tenho uma tag alt e uma tag title, né? Muito trabalhando bastante aqui também na questão de SEO, tá? Então essa parte de nomenclatura, sempre que você for pensar em criar um título, né? Não cria um título, por exemplo, restaurante do José. Vamos supor que tem um restaurante com esse nome. Pensa na nomenclatura o seguinte: restaurante do José, pratos variados da culinária mexicana, se for esse o seu nicho de mercado. Então repare, de um título simples de restaurante do José, eu já expandi para minha área de mercado aqui. Então estou valorizando essa nomenclatura, tá? Então tudo que você for fazer no seu site, pensa sempre em criar arquivos, né, que remetam diretamente ao que você está trabalhando. Outro detalhe também que é muito interessante que eu vou dizer aqui é a questão do nome do domínio, tá? O nome do domínio não quer dizer que se você tiver um nome que não da sua marca que não tem muito a ver com o seu negócio, que você não pode ter bons resultados. Mas quando você tem também um nome domínio relacionado ao que você trabalha, também facilita. Por exemplo, se você tem uma escola farol, você tem autoescola, você coloca só farol.com.br, é uma coisa. Agora, quando você coloca autoescola farol, você já tem um ganho aí no seu domínio também. Quer dizer, o que você trabalha também está no seu domínio. E se você tiver, por exemplo, autoescola farol no Rio de Janeiro, você já ganha mais pontos ainda no ranqueamento. Quer dizer, você está definindo a sua região, o seu nicho de mercado e o nome da sua empresa, tá? Então, quando você for pensar no seu domínio, também pensa em tentar um meio termo aí entre a sua marca e o que você está trabalhando, tá? É outro detalhe aí. E por fim, é a questão da validação do seu código, pessoal. Um negócio que é muito valorizado também na questão de SEO é um código bem escrito. Então, um código identado, que não tem erros aqui na construção do código. Então, você tem um código que falta um fechamento de tag, né? Que falta aspas ou algo do tipo, você também vai perder ponto, porque o robô ele não vai fazer a leitura correta do seu site, tá bom? E a maneira mais simples da gente fazer isso é utilizando o W3C, o consórcio W3C, que ele tem um validador, né, que vai validar o site para a gente. Então você entra aqui em validator.w3.org, você coloca aqui a sua URL, tá? E ele vai validar aqui o seu site apresentando os erros que ele tem, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o site da Web Design em Foco, vocês vão ver aqui que tem 2 errinhos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nesses 2 errinhos aqui que apareceram. Então aqui eu vou abrir aqui o código dessa página. Então o primeiro erro que ele aparece aqui para mim é que não se utiliza mais Type Text CSS. Então eu venho cá, corrijo esse código aqui, ó, né? Corrigir ele aqui, deixa só style. E o segundo erro é ele me dizendo que a char7 deve iniciar, né, na nossa folha de estilos. Então esse erro está sendo causado por causa desse pequeno espaço aqui, ó, que foi deixado. Vou salvar, vou mandar aqui via FTP. Assim que eu envio, eu posso dar um check novamente. E aí, ó, documento checado completamente, nenhum erro ou alerta para exibir. Então, quando o seu site estiver sem nenhum erro ou alerta, quer dizer que você está no caminho certo para fazer um bom SEO, tá bom? Então, fica essas dicas aí, a nomenclatura, tanto dos arquivos quanto do seu domínio, né? A questão da validação do seu código e a questão do SSL. Mais 3 dicas interessantes aí para vocês, tá bom, pessoal? Sucesso no código e na vida para vocês!
Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!